Salve, salve galera, tudo bem? Vamos começar aqui no gabaretajel.com.br a correção de algumas questões de segunda fase da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Vamos lá então? Aqui quem fala é o professor Baglini e vamos lá resolver essa pendência aí. Vamos para a primeira? Bom galera, UEL 2019, vamos lá. Leia a charge e o texto da revista O Malho. A seguir, quanto às polêmicas que antecedem o sufrágio feminino no Brasil. Quanto às polêmicas. Então vamos lá, acho que algumas palavras a gente já tem que deixar bem forte, bem destacada. Polêmicas. Então, Zé Polvo. Olha só, acompanhe comigo a leitura lá, Zé Polvo. Aqui tem, seu Maurício, um quadro do futuro que nos espera. Se passar o seu projeto, dando o direito de voto às mulheres, em pouco tempo elas, que são mais sabidas que nós, aproveitarão a moleza dos homens e dominarão tudo. E teremos então esta beleza. O avô fazendo crochê, a avó fumando cachimbo, o marido amamentando o filho, enquanto a mãe vai para a Câmara dos Deputados deitar o verbo pela salvação da pátria. Tudo transtornado, tudo invertido. Olha só, ele destaca tudo transtornado e ele destaca tudo invertido, tudo invertido. Inclusive, antes da gente continuar a leitura, já analisa aí ó, a imagem, a charge ao lado que diz bastante. Olha só, então você tem uma mulher aí com um cachimbo e lá no fundo você tem um homem cuidando dos filhos. Gente, para o período em que essa charge foi escrita, olha só, o período lá embaixo, 1917, isso era o que as pessoas pensavam acerca de dar o voto para a mulher. E aí, voltando ao texto, à leitura, olha só o que Maurício de Lacerda vai falar. Mas, o que tem isso? A Constituição é clara, as mulheres podem ser eleitoras. Então, era o Zé Povo contestando a proposta de Maurício de Lacerda. E aí o Zé, ele vira então e fala, pois, então viva a Constituição e o voto feminino. Talvez, com as mulheres em cena, nós sejamos mais homens, aceitando o pedido do Ministério da Agricultura e indo plantar batatas. Muito interessante aí, então, a gente tem uma realidade que imagina que a mulher deve assumir o papel do homem como uma imposição e tá tudo certo, e essa coisa tudo invertido, e a gente tem uma discussão muito forte, que é aquela discussão que atribui função de mulher em função de homem, que a gente sabe que hoje é uma discussão bem passada, não existe função de mulher, não existe função de homem, existe função apenas. Vamos lá então. A pergunta diz, a partir da charge do texto sobre as polêmicas que antecederam o voto feminino no Brasil, responda aos itens a seguir. Situe e caracterize o momento histórico em que se efetivou o direito ao voto feminino no Brasil. Bom, situe e caracterize, normalmente, as primeiras perguntas, as questões, elas são mais tranquilas. Então, situe e caracterize, vamos lá. O voto feminino, ele foi conquistado ali no período de 32, no governo de Getúlio Vargas, no governo provisório de Getúlio Vargas, e depois foi incorporado à Constituição de 1934. Beleza? O que acrescentou as lutas de grandes mulheres, como Nízia Floresta, lá no começo do século XIX, a Berta Lutz e a Celina Guimarães Fonseca, mulheres feministas que lutaram pelo direito ao voto, pelo direito à participação política das mulheres. Então, situe e caracterize o momento histórico. Beleza? Então, o momento histórico era um momento de revolução, era um momento de novo governo, era um momento que tirava a oligarquia mineira e a oligarquia paulista do comando, e era um momento de mais uma Constituição do Brasil. Então, elas conseguem o direito ao voto na Constituição de 32 e acaba sendo incorporado efetivamente na Constituição de 34, beleza? Durante o governo de Getúlio Vargas. B. Em relação às lutas feministas, compare a época em que a charge e o texto foram produzidos com a atualidade. Em seguida, discorra sobre as ideias que até o momento permanecem as mesmas e a que mudaram. Gente, muito interessante essa pergunta, muito mesmo. Olha só, a época que ela foi elaborada, a mulher não tinha direito nenhum, né? Então, olha só, essa charge foi elaborada em 1917, não tinha direito nenhum. Então, a luta era totalmente válida, a luta pelo direito ao voto das mulheres era totalmente válida. E aí ele põe, discorra sobre as ideias. Gente, infelizmente, a gente pode pegar que nesse período
As pessoas acreditavam que ser feminista era subverter a ordem da realidade, sabe? Subverter, inverter os papéis. A função de mulher é a função de homem, a função da mulher é cuidar de casa, a função do homem é sair para trabalhar. Uma grande, é, uma grande, é, um grande elemento sem fundamento algum. Só que, quais são as ideias que ainda permanecem? Exatamente essas ideias. Só que é muito interessante que muitas mulheres, nesse contexto do feminismo, hoje elas não estão questionando o direito ao voto. Hoje a luta ela é outra. A luta não é mais o direito ao voto. Então, no contexto, era o voto. Hoje a luta é outra. Então, hoje a luta é uma igualdade de salário. Hoje a luta é um combate à violência doméstica. Hoje a luta é um combate, um questionamento dos padrões machistas que foram impostos. Hoje a luta é sobre a descriminalização do aborto. Enfim, hoje a luta é outra. Enquanto durante a charge a luta ela pelo direito ao voto, hoje a luta são outros elementos. Mas muito interessante essa pergunta. Vamos para a próxima? Leia os textos e a imagem a seguir, que correspondem a 3 momentos históricos distintos. Texto 1. Segundo o jornalista Valdeci Verdelo, falando da década de 70 do século passado, depois do golpe militar de 64, o movimento grevista operário foi contido por meio da força, através do Ato Institucional número 5 e da Lei da Segurança Nacional. As lideranças grevistas podiam pegar de 10 a 20 anos de cadeia. Resultado? Em 70 ocorreram apenas 12 greves em todo o país. Em 71, nenhuma. Ativistas operários como Manuel Fel Filho são assassinados pela repressão. Esse é o texto 1, então regime militar. Texto 2. Sarney, o presidente da República, faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem por meio dele defender. Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta lei. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se legítimo o exercício do direito de greve à suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal do serviço ao empregador. Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Então aqui a gente já tem um contexto de redemocratização. Muito bem. E o texto 3 é uma imagem, intervenção militar já, é a manifestação lá dos caminhoneiros, agora recentemente. Beleza? Então, vamos fazer uma análise aqui. Olha as perguntas. Matheus, o papai está gravando. Com base nos textos e na imagem e nos conhecimentos sobre o Brasil contemporâneo, responda aos itens a seguir. Situe o momento histórico que corresponde a cada texto e imagem. Bom, acho que durante a leitura eu já fui situando. Então, o texto 1 mostra do regime da ditadura militar. O texto 2, Nova República, redemocratização, as discussões sobre a Constituição Cidadã, que fora promulgada em um ano antes dessa promulgação do Sarney, de 1988. E a terceira imagem é uma terceira imagem recente, a greve dos caminhoneiros, contestando o aumento do diesel. B. Relacione os dois textos e a imagem, considerando o momento histórico em que foram criados. Aponte se há contradições ou não e justifique sua resposta. Bom, gente, é óbvio que há contradição. Total contradição. Pois, se hoje o caminhoneiro na imagem 3 pode se manifestar, pode fazer greve, é exatamente porque ele tem o direito assegurado pela Constituição de fazer greve. E onde está a contradição? E onde está? Exatamente na faixa. Ele aponta intervenção militar já. Só que isso é muito contraditório, porque durante a greve ele pede a intervenção militar. E no período da ditadura militar brasileira, as greves eram totalmente reprimidas e proibidas. Ou seja, triste aquela pessoa que não conhece a história. Vamos para o próximo. UEL 2019. Leia os textos a seguir. Vamos lá. Texto 1. Quando foi estabelecida pela ONU em 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos considerava em seu preâmbulo que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor
e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada. Vamos seguir o rolê. Texto 2. Segundo matéria publicada pelo jornal El País, o panorama político internacional em matéria de direitos humanos não parece muito encorajador, nem mesmo nos países que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, se transformaram em garantidores de sua aplicação dentro e fora de suas fronteiras. Temos um presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fala de imigrantes que infectam as ruas em um ministro do interior italiano, Matteo Salvini, que quer estabelecer um censo de ciganos. Tirar os direitos humanos da equação das relações internacionais se transformou no empenho cada vez mais nítido das grandes potências, que tentam transformar em inecos os avanços legislativos feitos nessa questão desde 1945. Muitas reações devido à crise dos refugiados é a prova mais evidente desse movimento. Então, como vocês podem observar, a gente tem dois textos. Um texto que diz sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o respeito ao direito de todos, inclusive das minorias. E nós temos um texto 2 que mostra que algumas pessoas acabam retirando exatamente a Declaração Universal de alguns. Bom, também contraditório esses dois textos. Com base nos textos e nos conhecimentos sobre história e direitos humanos, responda aos itens a seguir. Identifique e explique quais acontecimentos e atos bárbaros motivaram a discussão e o estabelecimento dos direitos humanos pelas Nações Unidas no final da década de 40. Identifique e explique. Bom, vamos identificar. Os atos bárbaros foram, sobretudo, a própria Segunda Guerra Mundial, com a perseguição de minorias, a perseguição de grupos políticos, a perseguição de grupos étnicos. Mas o principal ato bárbaro foram os movimentos nazifascistas. Sobretudo, o Holocausto Judeu foi o principal ato bárbaro que motivou a discussão e a necessidade de se estabelecer uma declaração que atendesse a todos, independentemente da soberania do Estado. E quando eu falo independentemente da soberania do Estado, é para deixar muito claro que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela suplanta a soberania dos Estados, então ela reza para todos, beleza? Muito interessante. Então, principalmente o Holocausto, foi o principal ato bárbaro. B. O deslocamento de refugiados, sobretudo rumo à Europa, tem gerado uma profunda crise humanitária nos últimos anos. Explique as principais razões e impactos disso aí. É muito importante saber e ter um bom entendimento sobre a crise humanitária que vem acontecendo dos refugiados lá na Europa. E aí você também tem que ter uma noção que as pessoas estão se refugiando em consequência das guerras em países lá do Oriente Médio, da África, principalmente na Síria, Afeganistão, Iraque. Essas pessoas acabam fugindo de perseguições políticas, religiosas e também é importante relacionar que muitos acabam levando esse fluxo migratório, sobretudo saindo dessas regiões e passando pelo mar Mediterrâneo, que muitas pessoas acabam vivendo por situações de extrema miséria. Ninguém sai do seu país por opção, eu tô de bobeira, eu vou virar refugiado. Claro que não. Refugiado é uma migração forçada, ou a pessoa sai ou ela morre. E aí, infelizmente, essas são as razões. E quais são os impactos? Infelizmente, os impactos é o aumento de um preconceito étnico-racional, é o aumento de partidos anti-imigração, é a propagação de discursos de ódio, é a xenofobia tomando um caráter super... tomando uma posição cada vez mais evidente, mais efetiva, o que acaba deixando muitas pessoas marginalizadas, sobretudo os refugiados, no contexto europeu. Gente, o texto, então, ele deixa muito claro os atos bárbaros, sendo, sobretudo, o Holocausto, e o texto 2, a xenofobia. Aliás, no texto 2 a gente vai ter o presidente estadunidense dizendo que os imigrantes infectam e o ministro do interior italiano falando que quer estabelecer um censo de ciganos. Gente, Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda tá bem longe de ser plenamente alcançada. Galera, muito obrigado. Esta é a parte número 1 de correções de exercícios da UEL. Já já eu volto com outro vídeo. Lembre-se, juntos somos mais fortes e
rumo ao seu sucesso, gente. Um grande abraço do professor Baglini.